Carlo Connect Blue 678, 143 of Hong Kong and 330, for Pushback Cruise and Pushback Cruise check. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Flap TV em São Paulo, diretamente do bairro do Morumbi, dando as boas-vindas a mais um Flap Talk. Sim, mais um Flap Talk começando com muitas novidades sempre, né, Flávio? E hoje com tripulação aqui em 3, mesmo à Exatamente. distância, mas estamos em 3. Panda, direto de Miami. Hello, Panda! Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão aí? Tudo Tudo certinho? certo, e aí? Tudo ótimo. Também. Aqui na Flórida, tudo na mais santa paz. Pronto para mais uma rodada de notícias aí? Livre decolagem. Mas, Vento calmo. vento calmo. E já que você falou em decolagem, chama aí. Chamo sim. Chamo a nossa patrocinadora, a nossa parceira comercial, Dassault Aviation. E voltamos aqui para falar também de nossos 3 grandes parceiros comerciais. Começando pela AMF Import, que é uma loja de carros importados, nacionais, especiais, super exclusivos, que fica em São Paulo. Quando você chega na AMF Import com o sonho de encontrar um carro incrível, provavelmente é lá que ele está. Importados de última geração, super carro. Nacionais, antigos, mantidos, assim, de forma incrível. Tudo isso com atendimento espetacular, de gente que conhece o que tem em mãos, vai atender você, vai descobrir o que você precisa e vai encontrar, fazer esse match perfeito entre o que você quer de um automóvel e o que eles têm lá no incrível inventário. Mais do que isso, eles também fazem blindagem, e uma blindagem garantida no padrão do Exército Brasileiro. Ou seja, a MF Import é a sua one-stop shop, é a sua melhor opção para encontrar o veículo dos seus sonhos em São Paulo. E por falar em sonhos, quem é que não sonha em voar para o Porto, a cidade principal do norte de Portugal, uma das regiões mais bonitas, mais interessantes, com o maior número de atrações turísticas? Pois é, agora você tem a opção de voar non-stop, sem escalas, do Recife e de Campinas na Azul. Acesse o site voiazul.com.br e descubra as vantagens de você poder voar diretamente do Brasil para o Porto. E você vai descobrir que lá em Portugal, como cá no Brasil ou aí no Brasil, o céu é mais azul. Finalmente, nós temos aqui da Flórida a JetFlow Aviation, que também nos patrocina, também nos prestigia através do comandante Petri, que montou uma tremenda de uma escola. Se você tem carteira do A320 aí no Brasil e quer dar aquele upgrade na sua carreira, se você quer transformar a sua carreira em algo internacional, JetFlow Aviation é a sua melhor parceria. Você vem para a Flórida, em Sanford, do ladinho, coladinho em Orlando, e em 2 semanas você sai com tudo o que você precisa para ter a carteirinha FAA da família A320. Faz ground school, simulador, faz os check rides, tudo amparado, secundado por uma equipe multinacional que tem aquela coisa carinhosa, atenciosa do Brasil com o profissionalismo norte-americano. JetFlow Aviation é a melhor escola para você ganhar asas internacionais. E por falar em ganhar asas, chegou a hora da gente fazer as nossas notícias decolarem, ou como diriam no Porto, que vai ser servido pela Azul, descolarem. Vamos descolar aí, meninos. Fábio, puxa a nossa missa, por favor. Vai me dizendo o que aconteceu na aviação nesta semana. Já que a gente está falando de Portugal, a gente começa com a Latam, começando aí a rota Fortaleza-Lisboa. O primeiro voo foi realizado nessa segunda-feira com o Boeing 787-9. Então eles passam a atender nessa rota que já é operada pela TAP diariamente, uma vez na semana, né? E Lisboa é o terceiro destino da Latam lá em Fortaleza. Eles já operam para Miami com 2 voos semanais e também Santiago com um voo semanal. Partidas do aeroporto de Fortaleza todas as segundas-feiras. Isso, às 6h15 da manhã. 6h15 da manhã o voo parte? Sim. Aí, Panda, dá para aproveitar bem o dia chegando lá em Lisboa ainda, hein? Ali
Sim, senhor, né? né, saindo 6h30 com 4 horas você sai às 10, horário de Lisboa praticamente, vai voar aí 7 horas, vai chegar por volta de 16, 17, a tempo de livrar a longa, normalmente longa fila de imigração no aeroporto de Lisboa, levar suas malas até o hotel e aí jantar, fazer o primeiro jantar em Lisboa. Bela notícia da Latam, bela notícia para o nordeste do Brasil, que vai ganhando mais conectividade, né, vai mostrando sua força como gerador, né, de tráfego e também receptor. Enfim, esse tipo de conectividade é tudo que o turismo brasileiro precisa. E claro, toda vez que uma companhia séria, bacana, respeitável como a Latam investe num mercado promissor, como é o mercado cearense, a gente tem mesmo é que aplaudir e torcer para que essa tendência ganhe força. Agora, se a Sim. gente fizer um retrospecto aqui nas últimas semanas, a quantidade de notícias que nós apresentamos aqui, né? Ligando o Nordeste brasileiro, Com a né? Europa, né, principalmente na Ibéria, a Azul com os voos, né, o Recife-Madrid, Recife-Porto, a Ibéria com Fortaleza e Recife também, né, então Nordeste muito bom. bombando, Panda, bombando. Sim, Air É, France com ótimas enfim, ocupações. nada que não tivesse já maduro, né, para acontecer, porque de novo, né, é uma área com um enorme potencial não ou pouco explorado. Eu não tenho dúvida que esse e outros serviços com destino ou origem no Nordeste vão ter sucesso, porque, enfim, estando aí a pouco mais de 7 horas de distância de Lisboa, às vezes nem isso dependendo dos ventos, cara, é muito bom, né, é muito conveniente. E para quem, vive no Nordeste ou é nordestino, não precisar descer para Rio ou para São Paulo é outra mão na roda, né. Exatamente, é o Já que eu ia tá comentar, porque você descer 3 horas, né, não vou até São Paulo, Uhum. até o Rio de Janeiro, para Para depois subir sobrevoar aquilo que você, né, onde você decolou, é uma E mão tem na um outro roda. aspecto, né, que a gente não esquece também, né, que é o fato de que quando você tem uma rota dessa, você também está liberando assentos, né, no sul e no sudeste para vender mais, né, é mais uhum, capacidade, né. Então, assim, você está fazendo com que o desenvolvimento, né, da rota dos mercados aconteça de forma muito vigorosa. Então parabéns para a Latam, né. A gente já sabe que os voos estão indo muito bem, que a procura é imensa. Acho que a tendência é aumentar, né, passar aí para 2, talvez 3 frequências semanais. Eu não tenho dúvida que isso é só uma questão de tempo para acontecer. Bacana. sim. E eles também estão com aumento nos voos domésticos, né, agora abril, maio com 11% aí de aumento, começando novas rotas como a volta do Congonhas-Ribeirão, o Congonhas-Joinville e também Guarulhos-Pelotas, né, então lá estão reforçando a presença no doméstico também. Muito bom. Guarulhos, Pelotas, olha que interessante, né. É. Pois é, muito, muito bom mesmo, né. De Agora o que novo, né. temos a seguir, Fábio? Boliviana, falando em expansão, Boliviana de Aviación está aí com planos para começar voos para o Rio de Janeiro, Montevidéu, Milão, Barcelona, Santiago, Iquique, Arica e Washington. Aí para 2025, 2026. Né, agora nesse ano vão receber três 737-700, todos ex-aerolíneas, e as notícias que saíram são dessa expansão de vários destinos, além também de eles estarem estudando adquirirem aviões chineses, né, não definiram o modelo, se é o C919 ou C909, mas estão estudando aí incorporar os chineses. Mas o que chama atenção aqui são esses 2 destinos aqui no continente europeu, né, Milão e Barcelona, Sim, e a capital norte-americana, Washington, né. sim, Poxa vida, deve ter sido identificado um tráfego ali. é. Eles operam hoje internacional Madrid, Hoje eles têm Intercontinental, né, tem Madrid e Miami, Madrid-Miami. isso. Tem visto ele por aí, Panda? Sim, sempre, é uma presença constante aqui, né. E e já voei com eles, né, já voei bastante Uhum. com a companhia, sempre fui muito bem tratado, assim, sempre vi, eh, um nível bastante bom de serviços, né. Então,
torcer também para boa, né, eu tenho uma simpatia pela Bolívia, eu trabalhei, né, para concorrente da Boa, eu fiquei muito tempo indo muito frequentemente para a Bolívia, eu gosto muito da Bolívia, do povo boliviano, então eu torço mesmo para que eles façam sucesso, porque, de novo, né, a América do Sul, ela merece um maior reconhecimento, uma maior participação, no tráfego mundial global. Então, torcer para a Boa dar certo, torcer para que esses voos peguem, né, porque de novo, né, quando o nosso continente ganha relevância, todo mundo sai ganhando, né, ninguém sai perdendo. Sim, e tomara que venham os chineses pra cá também, os aviões chineses, pra gente ter C909119 aqui do lado, né. Mas é Eu uma. adoraria conhecer uma pessoa que tivesse voado no C909, no C919. Você conhece alguém, ô Fábio? Não conheço, Panda. Não Não conhece, né? conheço. Tá bom. É uma Abre humilhação, assim. É uma Não humilhação com conheço, outro não integrante da conheço. mesa, sabe? É uma coisa assim. Meu Deus do céu. Foi meio humilhante mesmo, Flavião, desculpa. Não, a gente está fazendo a brincadeira porque eu e o Fábio acabamos de voltar de uma viagem Sim, exploratória maravilhosa em que a gente foi para a China para voar nesses aviões, né. E E que deu voamos, um né, Fábio? super Foi um muito super flight bacana, né. check, né, Panda, que vem aí nas próximas edições, né, ficou muito legal. Sim, vocês vão gostar muito de conjugado. ver. Conjugado nas É, páginas da Flap e tá aqui no canal também, né? Sim, isso, vai ser um flight check eletrônico em vídeo e um flight check nas páginas da Flap. Aliás, uma série de 3 super matérias, dissecando a aviação chinesa, né, que vai ser inédita na imprensa brasileira, assim, nenhum outro órgão de imprensa no Brasil, por exemplo, voou mais, do que a Flap voa agora, mais de 10 companhias aéreas experimentadas, 9 tipos de aviões, 11 etapas domésticas dentro da China, voando de 7879 ao turbohélice MA-60. sim. Tudo isso para confirmar aquilo que a gente fala, tem coisas que você só vê aqui na Flap e na Flap TV. Exatamente. A gente E marca a parte 2, Flávio, Cris, vamos todo mundo também. exatamente. Vamos lá, vamos A embarcar. gente Não, já o Cris não. O Cris não. Ele tem que ficar aqui com a Begônia, com a ele cachorrinha. vai trocar muito os nossos nomes lá, né, vai ser Exatamente. Isso não vale. Só lembrando aqui, finalizando aqui, falando da boliviana, ela foi fundada em 2007, né? E ela opera hoje com uma frota composta por 29 aeronaves, né? De vários modelos, para 13 destinos, né? Uma empresa que veio ali pós-Lab, né? Lloyd Aero Boliviano, com o apareceu. tempo com a Aerosucre, Isso. né? Aerosucre não, Aerosur. Aerosur. Sim, Opa, Aerosur. você voou também Aerosur, né, Panda? Voei. Voou, fez um flight check para Flap, né? O 747, né? Eu voei no Super Toríssimo, aquele 747-400. Né, um voo interessante muito interessante, fascinante, de Madrid, de Viru de Santa Cruz de la Sierra para Madrid e Uhum. volta, né. Ficamos eu e o Renato Covello, meu amigo corintiano, ficamos 30 horas em Madrid e voltamos. Um avião que era da Virgin Atlantic, assim, foi uma experiência muito interessante. Valeu demais ter feito. E eu fiz vários outros voos na Aerosur, né, eu gostava da companhia. Ela era uma companhia com personalidade, assim. E Sim, aquelas pinturas maravilhosas, né, sim. Eram pinturas legais, né? muito. Vamos em frente. Com o Vamos. Embraer agora, as entregas do primeiro trimestre, então a gente tem um total de 30 aeronaves, sendo 7 jatos comerciais e 23 executivos. Esse número é 20% maior do que o primeiro trimestre de 2024. Então, né? janeiro, Embraer janeiro, abriu... fevereiro, março, fechou com esses números aí. Isso. 7 para comercial, atendendo comercial, e 23 para aviação de negócio, de aviação executiva. Isso, Embraer abriu o ano no verde. Lembrando que a empresa espera entregar entre 77 e 85 aeronaves até o final de 2025, né? Isso na aviação comercial. E na executiva, 155, Fábio. É muita Olha coisa, que número né? expressivo. Sim. É o carro-chefe ali, É o né? carro-chefe, E desde da sua fundação, em 1969, né, a Embraer já entregou mais de 9 mil aviões.
É muita coisa, né? Sim. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano. Muito legal. É. Tem importância, Panda? Tem relevância na indústria aeronáutica mundial? Não resta a menor dúvida, né, a gente enche a boca, como brasileiro, enche a boca para falar da Embraer, né, sempre. E outra coisa, né, quando a gente, eh, ouve aí pelas viagens, nos encontros, as pessoas falando da Embraer, fica mais orgulhoso ainda, né. Você pode falar: "Ah, você fala isso porque você é brasileiro, porque você é bairrista". Não, eu tive, ano passado no encontro de operadores da Embraer aqui nos Estados Unidos, né, e, cara, que coisa impressionante, assim, como as pessoas falavam bem dos jatos executivos da Embraer, né. Eu fui falar com o presidente dessa associação, dos Embraer Owners, né, Embraer Aircraft Owners Association. Ele tem 3 jatos Embraer e ele falou: "Tenho 3 e tenho vontade de ter 4". Então, super feliz, né. Tem Phenom e tem um Praetor, super satisfeito. Quem poderia imaginar isso há alguns anos atrás, né, que o jato executivo mais vendido no mundo seria um projeto brasileiro de concepção nacional, enfim, que não deve nada, pelo contrário, né, ele foi criado para bater, para superar todos os seus concorrentes diretos, né, sem qualquer tipo de comprometimento, e a excelência da engenharia da Embraer conseguiu isso. Então, como não bater palmas, né? É, bater palmas Sim. para um produto que saiu do zero, né? Isso que é mais, mais interessante, né? É. É, Partiu ali é uma das pranchetas, né, Panda? é uma curva de aprendizado relativamente curta, né, porque se a Sim. gente voltar à história da Embraer Business Jet, ela começa com o Legacy, né, que é uma adaptação do 135, mas aí e depois o Lineage, né, que é uma adaptação Uhum. dos 190, Um mas modelo depois maior. desenvolve os primeiros projetos, exclusivamente desenhados, concebidos para a aviação executiva, né, os Phenom, Uhum. né, 100 e 300 e depois o Praetor, né. Sim. Então, tirar o chapéu. É. E aí? Temos Vamos agora. com TAG, E aí? que Inaugurou? realizou, sim, estreou o 787, que recebeu no final de janeiro, né, o Chris foi lá na recepção, fez o super vídeo, né, que tá aqui no canal da Flap TV, e o primeiro voo aconteceu no último sábado, dia 5/4, foi Luanda, Joanesburgo, e volta Luanda, né, um bate e volta ali em Joanesburgo. Lembrando, né, essa aeronave está configurada com 313 assentos, né, e agora vem aí para somar na frota da TAG, que, né, a empresa reativou recentemente um 777-200 que estava quase 4, 5 anos parado e voltou a voar com o 777-200, né, Tango é, Eco Eco. Tango Eco o Delta. Tango Eco Delta, isso. TED. O Eco Eco e o Eco Fox estão estacionados ainda, mas pode ser que voltem a voar também. Então, TAG crescendo aí E eu vi fotos agora, essa semana, do segundo em fase final de testes lá nos Estados Unidos. Então já está assim, pronto para para vir. entrega, né? Eles devem colocar brevemente aí em operação o segundo Uhum. Dreamliner. É. É, e logo eles devem começar o Lisboa, com Que foi 787, o né. primeiro destino falado, né? Quando o Chris Isso. esteve lá, né? Mas eu acho que É, não, assim, É mais lógico para Joanesburgo, como mais a gente já lógico, né? comentou algumas vezes, Mais né. não, lembrando, né, quando você tem um tipo novo na frota, você precisa ir, treinando, capacitando os pilotos. exato. E os pilotos têm que fazer um ciclo, né, ou seja, um voo completo com decolagem e pouso. E você capacita pilotos pelo número de ciclos, pelo número de decolagens e pousos. Então você nunca estreia um avião num tiro longo, né, porque aí você gasta 10 horas para fazer um ciclo. Então, por exemplo, quando os A380 da Air France começaram, eles foram usados no Paris-Londres, né. Por Sim. Uhum, quê? Porque você fazia um tiro de 1 hora, já fazia um ciclo, voltava mais um ciclo. Fazia 3, 4 vezes, você tinha 4 ciclos num dia, né. Uhum. O uhum, avião foi desenhado para voar longe, foi comprado para voar longe, mas no começo você usa rotas curtas, que é para ir fazendo ciclo e ir capacitando um número crescente de profissionais para pilotá-los. É para isso que os tiros curtos acontecem toda vez que tem a introdução de um avião novo. Por exemplo, a Edelweiss agora que começou a voar o A350, ela está usando os aviões
em voos relativamente curtos, da Suíça para Palma de Maiorca, enfim, dentro da Europa. Por quê? Tiro curto, faz o ciclo, vai capacitando mais e mais e mais pilotos. Então, tiro curto que você fala deu quantas horas de voo? Um pouco, acho que 2h30, 3 horas também, Tá. um voo de etapa média, né, não diria que seria tão curto assim. Uhum. Mas foi na TAG, um 737-700, excelente serviço, né, eu fiquei muito positivamente surpreso pela qualidade do serviço da TAG, tanto em voo quanto em terra, e, assim, quero voltar a voar em breve para experimentar o Dreamliner nas cores Ah, da companhia brevemente angolana. estará Uhum, aqui por Guarulhos, né. sim. É, TAG tem uma importância aí no cenário da aviação africana, né, ela já atua há 86 anos, né, e hoje ela atende a 25 destinos nacionais e internacionais. É, presença relevante, né. 86 anos de atividades ininterruptas, né. Sim. Tem um tem uma Tá história. quase aí chegando no centenário, É, mais um pouquinho. é. Tem umas centenárias aí, eu andei separando, viu, Panda, para o ano que vem, viu. A gente vai Na conversar África, um pouquinho aí para Teve a 2000 Delta agora, a né. Delta centenária, e temos outras aí centenárias vindo por aí em 26. A gente já precisa começar a pensar em criar conteúdo, né, principalmente é. aqui para o canal, né, com essas empresas. Sim. E lembrando, tristemente, né, que em 27 a Varig estaria celebrando 100 anos de idade também. E a Exatamente. Panam, É. e a Panam. Panam e Varig são do mesmo ano. Panam, Omar Fontana e Varig todos nasceram em 1927. Olha só. E a Varig é maio, né? Varig 7 A Varig faz o primeiro voo no dia 3 de fevereiro, mas não como Varig ainda, né, é um ela está sendo constituída, o primeiro voo com passageiros pagantes da história da aviação comercial brasileira é 3 de fevereiro de 1927, né, porque, na verdade, 2 passageiros pagantes e uma convidada, Maria Echenique, convidada pelo ouvidor, enfim, por políticos lá de Porto Alegre que a convidaram para voar até Pelotas, né. E aí 2 passageiros pagantes, que foram os primeiros passageiros pagantes da história da aviação comercial brasileira. A gente fez uma live na segunda-feira, eu convido você que nos assiste aqui a assistir, né, em que a gente fala da história da Cruzeiro do Sul, do Sindicato Condor, Condor Syndicate. A gente fala um pouquinho sobre os primórdios da aviação brasileira, porque eu sei que esse é um tema que apaixona muita gente. Tem muita gente que fala: "Não, a verdadeira, pioneira da aviação brasileira não é a Varig, é a Condor", né. E aí a questão passa a ser um pouquinho interpretativa, né. A Condor foi constituída antes que a Varig, mas não como companhia aérea. A Condor vendia aviões, né, a Condor vendia expertise e tal, e a Varig utilizou um avião que era da Condor. Mas os primeiros passageiros pagantes voaram na linha da Lagoa para Varig, né. Mas fugimos completamente do nosso assunto. Este canal é um oferecimento Pandapedia. Não Mas é assim que é Ele bom, né, ele sabe a ele aviação é sabe o dinâmica nome da por isso, a gente passageira, começa ele sabe o falando de nome da TAG pra passageira, cair na o Varig, número do sim. sapato dela, a cor do sapato, se ela estava usando. Os outros passageiros eram o Guilherme Gastal Ah e o lá, outro era o é brincadeira. João Goulart. Mas existe uma explicação para isso. Eu não sei, eu estudei, né. Então, assim, a gente estuda, né, não eu fico meio nervoso com essa história de Pandapedia, assim, como se eu tivesse superpoderes, não é isso, é só esforço, cara, né. Eu Não, não, escrevi não, o texto. aí eu discordo de você. Estudar nós estudamos, nós lemos, tal, mas a capacidade de colocar tudo isso no HD é impressionante. Ah, tá bom, mas eu não sei meu CPF de cor. Senha de banco esquece. Fala: "Liga para sua mãe", "Ah, não sei o telefone". "Como você não sabe o celular da sua mãe?". "Não, não sei", né. E isso no casamento, na vida cotidiana é um desastre, Ah, né, eu porque imagino a confusão. chega no supermercado, fala: "Que eu tinha que comprar mesmo?". Fica olhando pra gôndola assim, aí pega o celular, liga pra mulher: Que você pediu mesmo?". "Ai, eu te falei 3 vezes, pá-pá-pá, eu falei pra você comprar chuchu". Aí se ela perguntar: "Mas agora fala o nome da primeira passageira a voar na aviação brasileira". "Ah, Maria Echenique". Então, É. Fazer o quê, né? É fazer o doído. quê?
Sim. E agora nós Bom, temos o quê, vamos Fábio? As para as entregas nos entregas. últimos dias no Brasil. A gente teve Latam com um novo A320 Neo, é o X-Ray Bravo Whisky, é o 24º A320 Neo da Latam, que chegou dia 27 de março. Dia 31 de março, a Gol recebeu mais um MAX, o Golf Romeo Índio, que é o MAX de número 54 da frota da Gol, e a Azul, na última sexta-feira, dia 4/4, recebeu 2 E2. Então ela passa a ter 35 E2 agora na frota dela, né, do modelo 195, e eles são os de matrícula Papa Sierra Alpha Delta Echo e Alpha Delta Fox. Então, aeronaves novas E no o, Brasil. e o Delta Fox foi batizado como Canarinho Azul, que nós vemos na imagem agora na tela. Sim, o próprio. E tudo cheirando a tinta. É, tudo novinho. Ah, isso é muito bom, hein? Então temos a entrega aí de Seattle, né, no Max 8, De de Toulouse, Toulouse e de São São José José. dos Campos. Aqui o nosso quintal aí, o nosso orgulho na indústria brasileira de aeronáutica Embraer, né? Bom, agora novas rotas da Avianca. Então eles estão lançando 4 novas rotas ali, Caribe e Estados Unidos, né? Vão passar a voar de Bogotá para Tampa, de Medellín para Fort Lauderdale, de San José na Costa Rica para Miami e de San Juan para São José, né? Uhum. Serão oferecidos aí 8.000 assentos semanais e todos os voos serão operados por essa belezinha aí, o A320. E eles têm vários A320 Neo já em operação, né, Fábio? Sim, estão ali Uma frota como considerável, pilares, né? né? O 320 não é um dos pilares ali da Avianca hoje. Ele comporta aí 180 passageiros, né? Lembrando que a Avianca, ela tem uma tremenda participação no cenário da aviação mundial, sobretudo aqui na América América Latina, Latina. né? No ano passado ela transportou 38 milhões de pessoas, 38 milhões de Uhum, clientes, né? Como hoje é muito, muito falado aí. sim. Novas conexões, né? O Bogotá-Tampa vão ser 4 voos semanais, o Medellín-Fort Lauderdale diário, São José-Miami diário e o San Juan-São José 3 vezes na semana. Então o mercado de Fort Lauderdale e Miami aí com 2.520 assentos semanais. São os mercados que terão o maior número de assentos, Uhum. totalizando 8.000 que eu falei anteriormente. Presença forte, né, Panda, da Avianca nesses mercados aí. Forte e mostra a pujança da Avianca após um ciclo de recuperação vigoroso, né, promovido pela nova administração da companhia e que começa a colher frutos bem doces aí. A Avianca se reinventou, eu estava lá participando como consultor, né, e assisti isso meio que de camarote, assim. Era um dos trabalhos que eu estava fazendo um pouquinho antes da pandemia eclodir, e depois também que a pandemia terminou, a gente teve mais alguma participação lá. E foi muito interessante ver a Avianca hoje é uma empresa que tem base de custos de low cost, né, ela se reinventou, ela se enxugou, ela cortou tudo aquilo que não era, hã, precificado ou precificável para o mercado, por exemplo, né, ela tirou assentos de classe executiva das aeronaves de fuselagem estreita, ela cortou, reduziu o emprego, a utilização de salas VIP em vários aeroportos, ela restringiu o acesso às salas VIPs que ela manteve para um número menor de clientes, enfim, ela mudou o conceito de negócio dela para conseguir chegar numa base de custo de low cost. E aí, Uhum. usando do tamanho dela, do cachê dela, né, uma empresa centenária já, a segunda empresa mais antiga da história da aviação em operação contínua, né, somente atrás da KLM. Ela agora vem colhendo os frutos, porque ela tem uma estrutura de custo enxuta, né, e um cachê de empresa de bandeira, multinacional, né. Então Sim. essa combinação está trazendo resultados muito positivos para a companhia, né. E ela, claro, no momento que a parte mais aguda da reestruturação
reestruturação de dívida, né, das dívidas contraídas no período da pandemia, vão ficando para trás, ela volta sim a caprichar no serviço, a instituir pequenas mudanças que vêm ao encontro daquilo que o público deseja, assim, especialmente o público que está interessado em ter um pouquinho mais de conforto. Então ela passou a ter, vamos dizer assim, uma classe executiva de padrão europeu, né, que é aquela coisa do assento de econômica, mas eles reservam, né, 3 e 3, eles deixam vazio o assento do meio, então você não fica Uhum. esbarrando o cotovelo, no colega ao lado. Você passou a ter algumas opções de alimentação um pouco mais atraentes, passou a ter buy on board, né, então ainda que você não tenha serviço gratuito, você tem a possibilidade também de comprar alimentação a bordo. Então, parabéns, foi uma mudança radical, nem todo mundo soube ou acreditou nisso num primeiro momento, mas o fato é que a companhia está indo muito bem e esse recrudescimento aí de linhas de frota, assim, são indicadores bem patentes, né, do quão acertadas foram as medidas de recuperação da companhia. Sim, conseguiu fazer Exatamente. uma boa transição, né. Uma boa transição. E dias atrás eles inauguraram também, Fábio, uma sala VIP gigante lá no aeroporto Miami, Ai, Miami, em conjunto com a em TAP, né. conjunto com a TAP. São parceiras, né? E a gente Star tá Alliance. isso, a gente tá noticiando isso aí nas páginas da Flap. Uma foto bem bacana também do espaço. Uhum. É lá no Terminal J, J, exatamente. né, que é o que concentra os voos da Star Alliance. Exatamente. Bom, estamos falando aí de Colômbia, e a Colômbia agora escolheu o Gripen. Os vizinhos também vão com Gripen. O anúncio oficial, Fábio, saiu aí do presidente do país, Gustavo Petro, né? Ele confirmou a seleção da aeronave através das mídias sociais. Palavras dele aqui, abre aspas. Após a carta de intenções assinada pelo governo do Reino da Suécia e a aprovação da defesa aérea estratégica do país como um projeto prioritário, eu informo. A frota de aeronaves a ser adquirida é totalmente nova, com tecnologia de ponta já implantada no Brasil. Citou aí os Uhum. nossos aqui. E trata-se do Saab 39 Gripen, né? Serão aeronaves do modelo E e F, né? E eles chegam aí nos próximos anos para substituir a cansada frota, a exausta frota de Aí eles. Kefir, Vão né? ser entre 16 e 24, né. 16 e 24, é isso. A Gripen, eles vão substituir os 22 caças atualmente em operação aí, com idade média, sabe de quanto tempo, Fábio? 43 anos de atividades Ó, já dos estão. jatos Kefir, que receberam uma revitalização lá em 2010. Mas uma hora cansa, né? Sim, Uma hora é na dado hora de renovar, né. o descanso ao guerreiro. E aí E vem tecnologia nova e também fazer frente a nós aqui, né? Porque vai existir um equilíbrio, né? Um poderio aéreo da região com a introdução do Gripen pela Colômbia. Não é isso, Panda? Né, na verdade a preocupação não é o Brasil, é mais a Venezuela, né, Sim. onde acontecem algumas escaramuças, né. Mas a Força Aérea Colombiana estudou 3 modelos de aeronaves antes de escolher o Gripen, né. Ela estudou o Resfriaden, o próprio Gripen e depois o Pneumonien, né, e acabou escolhendo o Gripen, né, tá certo, tá bom. Se meus filhos estiverem assistindo, eles vão colocar a mão na cara e falar: "Ai, meu Deus do céu, que péssimo. Ô pai, para de falar bobagem lá na", mas enfim, né, é que eu acho engraçado que ninguém é retardado como eu de fazer uma piada tão fraca dessa. Gripe em resfriado em pneumonia. Tá bom, mas enfim, os Kfir, né, e Kfir é uma palavra hebraica que significa leãozinho, né. Os Kfir são Mirages muito modificados, né, pela Israel Aircraft Industries, e eles estão cansadinhos mesmo, né, já estão aí desde Mais os de anos 40 70, anos. né, Uhum. servindo, mas prestaram um belo serviço para a Força Aérea Colombiana, que se moderniza, estava na hora, né, e agora o Nicolás Maduro deve estar levantando as sobrancelhas, né, e falando: "Opa, tem la novidade cosa", aí do lado, né. é, a coisa esquentou, né, mas vamos ver.
É. Sim. E assim, a gente noticiou aqui no outros Flat Talks, né, todo esse equilíbrio da região, não é, porque a Argentina recebendo o F-16, Uhum. o Chile já é muito bem equipado também, com ali um lote considerável, do F-16, Sim, Colômbia, né, agora a Saab tá de olho no Peru, Brasil, né, e a para Saab de vender olho o no Peru, Gripen né. para substituir, né, É. os MiG-29 e os Mirage que estão lá no Peru. Então eles estão de olho ali para substituir essa frota, né. Mas a região precisava, né, Panda, muita coisa cansada por aqui, né, muita coisa. Sim, né, de novo, é a capacidade resultado também, né, reflexo da economia colombiana que se estabilizou nos últimos anos e conseguiu, pagar essa conta, porque são investimentos bilionários para você trocar uma frota dessa, treinar, capacitar as tropas a voarem, a manterem esses aviões, né, não é brincadeira, né. São projetos de bilhões, né, de euros aí envolvidos. Mas parabéns para a Saab, né, que marca aí a sua segunda grande vitória no concorrido mercado de aeronaves de ataque, de combate, né, de interceptação. O Gripen, ele é um avião, a meu ver, bastante adequado para o cenário, né, para os teatros de operação na Colômbia, que são menores, né, mais curtos do que o teatro operacional brasileiro, né, é um país de maior extensão. Tudo bem que você vai ter várias bases ou algumas bases com Gripen no Brasil, mas é bacana ver a Saab vindo para essa parte do mundo e fazendo sucesso, assim. Sim, fincando o Uhum. pé em território colombiano, depois de já ter aterrissado aqui no Brasil. Sim. É. E agora Bom, Ita eu sou louco pode só para concluir, eu sou louco pelo um dos meus aviões favoritos é o Saab Viggen, Uhum. né, que é o AJ-37, assim, e eu Aquela sempre fui asa louco por feia, esse né? avião. Nossa. 2, né, um dos primeiros a ter aquele Frontal canar também, grandão, assim, né. Então, exato. eu sou meio suspeitinho para falar da Saab, assim, porque eu gosto deles. Belíssimo avião, belíssimo design. Sim, E aí a italiana, recebeu autorização, Fábio, isso. para Foi ingressar autorizada a ingressar na Star Alliance, na né, agora que Aliança é parte Global de Companhias do Aéreas. grupo Lufthansa, né, tá ingressando na Star Alliance oficialmente no ano que vem, no início de 2026. Então ela recebeu aprovação agora e Isso, ela entra de forma, oficial em 26. isso. Saiu da SkyTeam, né, e agora tá nessa transição. A Star Alliance que também tem outras empresas importantíssimas aí, né, a própria acionista, né, da ITA Airways, que é a Lufthansa, né, que Uhum, detém 41% de participação aí na companhia italiana, tem a United Airlines, a Singapore, a Turkish, enfim, outras. São 17.500 voos diários para 1.150 destinos, cruzando 189 países. é, É, presença global, né. vai chegar, os italianos chegarão aí de fato chegando, né, Uhum, nessa aliança. sim. E a ITA, isso também, assim, o grupo Lufthansa todo ali, né, a Swiss faz parte, né, a própria Lufthansa, então, como eu falei, tá seguindo os passos, né, do grupo, né, que é o lógico como a Scandinavian fez, né, saiu da Star Alliance, passou para a SkyTeam com a questão do investimento do AF KLM, né, do grupo Air France KLM. Exatamente. E aí nós temos aí agora, Fabio, as datas de apresentação do esquadrão de demonstração aérea, a famosa Esquadrilha da Fumaça, é isso que nós temos? Isso mesmo. Aonde eles vão se apresentar agora? Então, dia 12, Arthur Nogueira, em São Paulo, Rio Claro, dia 13, Pirassununga, dia 19 de abril, Paranapanema, dia 26 e Itapetininga, dia 27, fechando o mês. Panda, eu acho que essa apresentação em Pirassununga aí, vai ser muito difícil para eles fazerem, viu? Eles não Num estão lugar que eles acostumados a nunca voar ali, viu? fizeram, né. Tem que tomar cuidado, né, um território desconhecido, e Um tal. território, É, exatamente. Aeroporto primeira Campo, apresentação, né. a primeira apresentação ali. Eles são sediados lá no Aeroporto Campo Fontinelli, né? A base da Academia da Força Aérea Brasileira, né? AFA. Sim, É. Mas eu acho legal a gente colocar essa agenda, né, que eles divulgam nas redes sociais,
porque é uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, para quem nunca viu, né, é algo inesquecível, né? Sim. E isso fomenta muito a formação de novos oficiais por parte da Força Aérea Brasileira, né? Enriquece demais, né? Sim, e mesmo para quem já viu é sempre encantador, né? Eu já vi umas 30 e com vontade de ver Ver muito 40. mais. Não, isso não tem como saciar essa sede, né. Quanto mais você vê, mais você quer ver, né. Eles voam muito bem, né, a Esquadrilha da Fumaça é incrível como eles se exibem bem, né. E tem aquele avião maravilhoso com aquela pintura linda, então sempre enche os olhos, assim, é É. um programão. Outro sucesso da Embraer, né? Super Hum, Tucano. sim. Mas eu conheço, Fábio, uma pessoa que esse final de semana esteve em Saint-Fan, lá em Lakeland, na Flórida, e teve, assim, a oportunidade de ver ali, presenciar, né, os Blue Coisas muito Angels com os interessantes, seus né? F-18. Conta aí como é que foi a Sim. apresentação da Marinha Americana e seu esquadrão especial, Panda. Bom, começo dizendo que eu sou suspeitíssimo, porque é a minha esquadrilha de demonstração aérea favorita, né, os Blue Os Angels. Blue E Angels. eles estão voando a nova versão dos F-18, né, e um show absoluto, né, eles realmente acho que nenhuma outra esquadrilha, quando faz a formação, assim, de voar um do lado do outro, voa tão perto, né. Sim. Eles realmente voam colados, assim, tanto assim que na hora que você fotografa, tem sempre um avião cobrindo a parte do outro, porque eles realmente voam colados, assim, a menos de 2 metros de distância, um jato do outro, né, fazendo toda a sorte de manobras, né, absolutamente exigentes, tal. São 6 aviões, 4 voam, juntos, e aí você tem mais 2 solos. E antes a gente foi ainda, brindado com uma exibição muito interessante do Fat Albert, que é aquele C-130 da própria esquadrilha dos Blue Angels, que fez um voo de demonstração também muito bacana. É sempre lindo ver um C-130 voar, né, gosto muito desse avião, e nas cores dos Blue Angels ele é um dos mais atraentes C-130 do mundo. De resto, aquele Uhum. padrão do Sun and Fun, né, muito sol, muita festa, muita gente interessada, tivemos também várias exibições de Warbirds, não tão vigorosas, tão interessantes como nos anos anteriores. O maior Warbird que voou foi um A-20 bimotor, de resto foram todos monomotores, P-51, não teve P-47, né, a gente teve um Trojan, teve alguns aviões antigos interessantes, teve um P-80 ou T-33 Shooting Star, todo vermelho, ah, com uma inscrição engraçada, "Make America Great Again", né, Hum. é um vermelho, o T-33 do Trump, né, e claro, né, já dividiu opiniões, foi vaiado e aplaudido ao mesmo tempo, mas voou. Tivemos alguns outros aviões que foram de combate, né, mas de resto é sempre divertido ir para o San Fun. Foi a minha primeira visita, foi a 4ª visita do meu filho que estava comigo. Mas valeu muito e tá valendo, vai valer um vídeo aqui na Flap. Tá pronto aí, Christian? Tá quase pronto, né? Tá na agulha esse vídeo do Sanafan 2025? Tá quase. Tá quase, ele tá Tá, Sim. editando tá aqui. quase, tá quase. Um vídeo Essa bem, semana deve sair. bem interessante daquilo que teve no highlight ali, né? O Panda registrou É. tudo em vídeo e o Cris vai subir para nós no canal. Mas não é a única novidade, viu, Panda? Agora eu quero que você me fale um pouquinho disso aqui, ó. Ó, Pois Pousou no é, cara, Brasil. pousou no Brasil? Aterrou? pous a aterrou, Aterrou? aterrou. Conte um pouquinho Então pra gente aqui. bom, agora tá à venda mesmo o livro, né, Voar é Preciso, né, que é o livro que conta os 80 anos da TAP, e está à venda na Betting Books. Você já pode e deve comprar seu exemplar, porque se não o fizer com celeridade, com rapidez, com agilidade, vai ficar sem. A tiragem que veio para o Brasil não é tão grande assim, estamos falando de 500 livros e mais de 150 foram vendidos em 2 dias. Então, assim, não perca tempo, porque o livro está vendendo rápido, vai esgotar e não vai ter outro, né, para ter uma segunda edição, a gente não sabe quando e como, e mesmo se tiver, a gente não vai ter direito a vender a segunda edição no Brasil, né. A segunda edição se sair,
sairá apenas na Europa, né? E, portanto, os livros que vão estar à venda no Brasil são esses aí e depois miau, não tem mais. Então, garanta já o seu, o livro custa R$ 280. Tá louco, Panda? É um livro caro, é um livro de mais de 2 quilos, 260 páginas, mais de 800 fotografias, e eu diria que dessas, pelo menos 600, 650 são inéditas, nunca antes publicadas nem pela TAP, nem pela imprensa, nem em lugar nenhum, porque elas foram tiradas do anonimato. É um livro que fala de aviões, não é um livro que fala da história da TAP de forma clássica. Ele fala da história dos aviões e, através da história dos aviões, a gente conta a história da companhia. A gente não se dedica a falar de executivos, não se dedica a falar de política, não é o foco da obra, né. Ah, porque o ministro disse isso, porque o presidente falou aquilo, ah, porque a empresa enfrentou greve, isso não aparece no livro. O que aparece no livro é a história individual de cada um dos aviões que serviram à TAP, do primeiro C-47 ao último A320 Neo que foi entregue e está voando, Tango Victor Oscar, é o último que aparece no livro, né. Então, um por avião, rota por rota, o que que eles fizeram. E, como a gente teve acesso às cadernetas de voo, né, aos diários de navegação, isso é coisa de gente louca, tá, você vai achar meio estranho, mas eu peguei a primeira e a última caderneta de todos os aviões da TAP que eu encontrei. Então fui lá, puxei, encontrei lá no Museu da TAP em Lisboa, puxei a primeira caderneta de voo do primeiro 747, Tango Juliette Alpha. Então fui lá, fotografei a primeira capa do primeiro voo e fotografei a última página em que esse avião serviu. Então tem lá, do primeiro voo de teste na Boeing ao voo de entrega desse avião para TWA em 1983, de 1972 a 83, eu fotografei a primeira e a última página e coloquei no livro. Qual foi o primeiro voo de teste, quanto tempo durou, quem eram os pilotos, e também coloco lá no final, olha, o último voo foi de entrega para TWA em 7 de maio de 1983. Eu faço isso com a maior parte dos aviões. Então tem assim, que rotas esses aviões inauguraram, o nome dos pilotos, das tripulações, enfim, é um livro feito por fanáticos para fanáticos. Então, assim, eu mandei para o Fernando Pinto, que foi presidente da TAP, né, um dos mais importantes presidentes da TAP. E aí ele me respondeu de forma muito elogiosa, assim, ah, com comentários muito edificantes sobre a obra, tal. Falei: "Ah, presidente, foi feito com paixão, né, foi feito com Hum. abnegação, porque é uma linda história. E ela é uma linda história porque, pessoas como o senhor fizeram toda a diferença para fazer a TAP ser a bela companhia que ela é hoje. Aliás, né, na minha opinião, os 2 grandes presidentes da TAP são pintos, né. O Alfredo Vaz Pinto, que foi o presidente que da época da introdução do jato, foi o primeiro presidente que consolidou a companhia, e depois o Fernando Pinto, né, que foi outro fundamental executivo na história da companhia. Então, e fiz até o trocadilho, lá vem Panda com seu humor infame, né, dizendo que para ser um bom presidente da TAP tem que ter pinto, né. Então, Alfredo Vaz Pinto e Fernando Pinto, são os 2 grandes presidentes da história da TAP. Mas essa e muitas outras histórias você encontra nessa obra, Voar é Preciso, cujo título também, né, é uma corruptela, uma brincadeira com o poema de Fernando Pessoa, Navegar é Preciso, né. Mas eu digo que comprar é preciso, então vá até a Betting Books e compre o seu livro, porque vai esgotar, e aí vai ficar aquela choradeira: "Ah, não tem mais o livro da TAP". No Brasil não, se quiser comprar o livro da TAP tem que ir até Portugal, o que também não é mau programa, mas se quiser comprar e receber por Sedex rapidinho no conforto do seu sacrossanto lar, chegou a hora é agora. Sim, bem limitada, Bem né? limitado. E o endereço é Limitado. bettingbooks.com.br e você tem ali 2 formas de pagamento. Como o Panda falou, o livro custa R$ 280. Você pode pagar através do cartão de crédito em 3 parcelinhas de R$ 93, ou então via boleto bancário, que aí tem um descontinho, cai para 266, Uhum. né. Então, é uma forma bacana ali de você adquirir essa obra belíssima, como
Está muito bem exemplificado aqui. A tiragem à venda no Brasil é pequena, mas a procura é imensa. Sim. Tem que ficar esperto. Ele vai esgotar e não vai demorar para esgotar. Então, não deixa para pede dinheiro emprestado para sua tia, faz uma rifa, dá um jeito, porque se ficar esperando virar o mês, não vai ter, vai acabar. Pode ser que acabe em 2, 3 semanas o livro está esgotado. Então tem que ir rápido, comprar rápido. É, tem que dar uma agilizada no processo. E Legal. de novo, né, isso tem que ficar claro, não haverá uma segunda edição no Brasil. Se houver segunda É edição, vai ser preciso em deixar isso Portugal, bem claro. e nós Uhum. não vamos vender essa segunda edição no Brasil por força de contrato, né, a gente só podia vender alguns 500 exemplares no Brasil da primeira edição. A segunda edição a gente não tem esse direito. Se quiser comprar, vai ter que comprar na Europa, na TAP, e o preço lá é 50 €. Ou seja, o livro que veio da Europa para o Brasil está mais barato no Brasil do que na Europa. Se for Exatamente. comprar Uhum. 50 € já passa de R$ 300. Exatamente. Sim. É importante falar isso. Legal. Panda, nós temos agora os recadinhos finais, começando com a JetFlow Aviation de Sanford, na Flórida. Conta aí o que o comandante Petri faz de mais importante aí. Ele montou uma escola espetacular para quem tem a carteira de A320. Você chega com a carteira de A320 da ANAC e 2 semanas depois você sai com a carteira FA da família A320, aumentando sobremaneira a sua empregabilidade. Você pode voar no mundo inteiro com uma carteira FA, e quem vai te dar essas asas é justamente a JetFlow Aviation, aqui em Sanford, ao lado de Orlando, na Flórida. Lembramos também o nosso outro patrocinador internacional, ou pelo menos preocupado em vender um novo serviço internacional, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que em breve começa a voar do Recife e de Campinas para a belíssima cidade do Porto, em Portugal, estabelecendo aí mais 2 novas linhas non-stop, sem escalas, com os A330, Campinas-Porto e Recife-Porto. Embarque nessa, descubra as melhores tarifas em voeazul.com.br e constate que lá no Porto, como aqui na Flórida e aí no Brasil, o céu é mais azul. Finalmente, a gente tem também a AMF Import, a sua melhor escolha para uma aquisição de uma viatura, de um automóvel especial, seja brasileiro, de segunda mão, seja um super carro importado, carros de várias épocas, de várias gerações, onde você vai ter o processo de compra, de escolha muito bem assessorado por uma equipe que entende do traçado, gente apaixonada que vai te pegar pela mão e vai fazer com que você escolha a sua melhor opção de carro. E tem mais, a AMF também blinda padrão Exército Brasileiro as viaturas. Finalmente, agradecemos a Dassault Aviation pelo prestígio dessa parceria comercial junto com a Flap TV, e nos despedimos aqui, né, dizendo que na próxima semana a gente vai ter novamente uma agenda corrida de viagens. Eu estarei junto com a Rita Tamaini, coautora do livro Voar é Preciso, estaremos lançando o livro na Madeira. Então vamos ao Funchal para o lançamento da obra no dia 16 de abril, horário a confirmar, mas o lançamento será no aeroporto do Funchal, na Madeira, né, que é um destino muito importante na história da TAP, muito importante na aviação portuguesa. A ligação Lisboa-Funchal é uma ligação tão intensa que, por exemplo, a TAP usa aviões de grande capacidade. Eu estou chegando na Madeira no dia 16 num A330, só para você ter uma ideia. Então, estaremos lá lançando, autografando e vendendo o livro Voar é Preciso no dia 16 de abril. E em função disso, a gente vai ficar meio desafiado para participar aí de alguns programas que estão vindo pela frente aí na semana. De todo modo, a gente se despede aqui, né, e voltaremos na próxima semana, juntamente com os 2 Fs, os fabulosos Fs da Flap Internacional. Flávio, o indefectível editor-chefe. Fábio, o incansável repórter, explorador e viajante inverterado. Temos também Christian, que está por trás das câmeras, a filmar tudo. Enfim, e aqui quem vos fala é fã da Betting.
com isso, a gente se despede deixando um abração aí para vocês. Sim. Até a próxima Até a semana, próxima, pessoal. pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo prestígio e num novo horário, né? Às 20 horas toda semana. Exatamente. Obrigado, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.